chuva pegar! Me dá sua atenção aí, por favor. Gente, vamos lá. Essa aula vai ser um pouco diferente, né? Eu vou gravar aqui no quarto mesmo. Então eu espero que vocês gostem. O tema de hoje vai ser campo elétrico e eu vou dividir essa aula em parte 1 e parte 2. Então primeiro vamos entender onde aparece o campo elétrico. Eu vou pegar esse objeto aqui, ó, que é uma carteira. E a gente sabe que essa carteira, ela pode ficar eletrizada. Ficar eletrizado, gente, é ganhar carga. Então essa carteira, ela pode ter uma carga positiva ou ela pode ter uma carga negativa. Mas enfim, se essa carteira aqui ela tiver carga elétrica, essa carteira vai criar campo. Então, onde aparece campo elétrico? Onde tem carga. Gente, todo corpo que tem carga, ele vai criar um campo elétrico. Então, por exemplo, se essa carteira aqui, por exemplo, tem carga positiva, ao redor dela, em todo o entorno dela, ela vai criar o campo elétrico dela, porque ela tem carga. Então, de novo, se um corpo tem carga, positiva ou negativa, ele vai criar o campo elétrico dele. Tudo bem? Então, basta você ter carga para você ter um campo elétrico ao redor dessa carga. Fechou. Outra coisa que é importante, que a gente vai ver daqui a pouco na fórmula de campo elétrico. Está aqui meu corpo, a carteira, e ela tem carga positiva. Olha meu dedo. Conforme eu vou me distanciando da carga, o campo elétrico criado por ela, o que você acha? Ele fica mais forte ou mais fraco? Então a pergunta é, ó, se o meu dedo está próximo aqui da carteira, que tem carga elétrica, o campo dela, perto dela, é mais forte ou mais fraco? Ele é mais forte, porque quando você está perto do corpo, no caso a carteira que tem carga, o campo que ela cria é mais forte sim, porque você está perto da fonte que está criando esse campo elétrico. E conforme eu vou distanciando, ó, olha meu dedo, conforme eu vou distanciando, o campo elétrico vai ficando cada vez mais fraco, vai perdendo intensidade. Por quê? Porque eu estou distanciando da fonte, no caso a carteira, que está criando o campo elétrico. Joia? Então, quanto mais distante da carga, mais fraco vai ficando esse campo elétrico criado por ela. Joia? Campo elétrico, gente, na física, a gente vai simbolizar com a letra Ezinho, que vai aparecer aqui agora. E repara que em cima desse Ezinho tem uma setinha, porque o campo elétrico é uma grandeza vetorial. Para você conseguir representar ele, você precisa de um módulo, né, que é o valor do campo elétrico, de uma direção e de um sentido. Firmeza? Então vamos lá. Você já sabe onde aparece, joia, e já sabe que quanto mais distante da carga, mais fraco é esse campo elétrico, que é uma grandeza vetorial. Então agora vamos aprender a desenhar o campo elétrico, a representação de um campo elétrico, que na física a gente chama de linhas de campo elétrico. Aqui em cima da minha mão agora vai aparecer uma esfera com carga positiva. Logo, se essa esfera tem carga ao redor dela, vai aparecer o quê? Um campo elétrico. E olha só como é que estão desenhados as linhas de campo elétrico, que são essas setinhas ao redor dessa esfera com carga positiva. Repara que quando o corpo é positivo, as setas são apontadas para fora, elas estão saindo da esfera, saindo desse corpo que é positivo. E vai ser assim sempre. Toda vez que um corpo tem carga positiva, suas linhas de campo são apontadas para fora. Joia? E também vou colocar aqui agora para vocês de novo uma esfera, mas com carga negativa. E repara que a carga negativa é o contrário. As linhas de campo elétrico estão o que fazendo agora? Estão entrando dentro da esfera com carga negativa. Então ficou assim, quando um corpo é positivo, o campo elétrico que ele cria é apontado para fora, e quando um corpo tem carga negativa, o campo elétrico é apontado para onde? Para dentro. Tudo bem? E agora eu vou colocar aqui em cima da minha mão a fórmula que calcula o campo elétrico. Então vamos ver termo por termo. Então tá lá, o Ezinho, que é o campo elétrico, é igual a K, que é aquela constante que eu já falei em outros vídeos, que é uma constante que depende do meio onde as cargas se encontram, que geralmente vai ser 9 vezes 10 a nona, que é o valor das cargas quando elas se encontram no vácuo. Então essa constante, gente, relaxa, geralmente vai ser 9 vezes 10 elevado a 9, tá bom? K vezes módulo da carga, esse Q, gente, é a carga que está criando o campo.
Porque lembra que eu falei, para você ter campo elétrico, basta você ter uma carga que ela vai criar o campo dela. Então Q é a carga que está criando o campo, dividido pela distância ao quadrado. Isso aqui eu já comentei com vocês. Essa distância aqui é a distância em relação à carga. Repara que a fórmula mesmo já explica. Se você aumenta a distância da carga, quanto mais longe você estiver da carga, o que vai acontecer com o campo elétrico criado por ela? Vai diminuir, vai ficar cada vez mais fraco. E dá para ver isso pela fórmula. Tudo bem? Ó, outra coisa. Campo elétrico, a unidade, também vou colocar aqui agora para vocês, no sistema internacional é newtons por coulomb. Joia? Então, campo elétrico, newtons por coulomb. Firmeza? E para fechar, antes de eu fazer o exercício com vocês, eu vou colocar aqui também agora em cima da minha mão um desenho de um campo elétrico que cai muito em concurso vestibular, que é o campo elétrico formado entre duas placas planas e paralelas. Gente, é bem básico, são duas placas, repara, são duas placas de metais e essas placas estão eletrizadas. A placa de cima está com carga positiva e a placa de baixo está com carga o quê? Negativa. E entre essas placas vai ter um campo elétrico que tem uma particularidade que eu vou comentar com vocês. Lembra lá comigo do início da aula que o campo elétrico na carga positiva é saindo e na carga quando ele é negativo é o quê? Entrando. Repara que dentro das placas também está seguindo essa regra. O campo elétrico está saindo da positiva e entrando na negativa. Por isso que aqui o campo elétrico está apontado para baixo. E por que esse campo elétrico aqui é importante? Porque quando você tem um campo elétrico entre duas placas planas e paralelas, esse campo elétrico é um campo uniforme, ou seja, é um campo constante, ele tem um valor só. Então, não importa aonde você apontar dentro dessas placas, entre essas placas, qualquer ponto que você marcar aí, velho, o campo elétrico vai ter sempre o mesmo valor, que é um campo uniforme. Tudo bem? E isso está representado no desenho. Repara que as linhas de campo, essas setas que estão apontadas para baixo, todas têm a mesma distância entre elas. Quando as linhas têm a mesma distância entre si, isso representa que eu tenho um campo uniforme, que tem um valor só. Por exemplo, se eu falar para vocês que ali dentro o campo elétrico é de 10 newtons por coulomb, em qualquer ponto que você marcar entre essas placas, sempre vai dar quanto? 10 newtons por coulomb. Firmeza? Eu vou cortar aqui o vídeo rapidinho e vou fazer o exercício com vocês. Gente, vamos lá então. Eu coloquei aqui um exercício bem simples. Já vou pedir desculpa pela luz, porque eu dei uma improvisada aqui cabulosa para fazer esse exercício com vocês. Então, eu só quero mostrar para vocês como que você vai calcular, né, o campo elétrico. A gente vai usar a fórmula de campo elétrico que a gente acabou de ver no início do vídeo. Então, o que eu tenho aqui? Ó? Aqui eu tenho uma esfera que tem carga positiva. Né, carga Q de 4 microcoulombs. Lembrando que isso aqui é um micro, gente, que significa 10 a menos 6. Bom, ela tem carga positiva. Logo, ao redor dela, ela vai criar um campo elétrico. E lembra que na carga positiva, o campo elétrico é apontado para onde? Ele é para fora, ele é saindo. O que eu quero? Eu quero calcular a intensidade do campo elétrico criado por essa carga Q aqui no ponto A e depois aqui no ponto B. Já vou adiantar. Onde o campo elétrico criado por essa carga vai ser mais forte? No ponto A ou no ponto B? Com certeza, gente, o campo vai ser mais forte no ponto A, porque o ponto A está mais perto da fonte que está criando esse campo. Então, antes de calcular, vamos desenhar. Ó, lembra, carga positiva, campo elétrico é saindo. Imagina que tem várias setas aqui. Vou até desenhar, ó, tem várias setas apontando para fora. Essas setas são as linhas de campo elétrico, todas apontadas para fora, campo elétrico que é o Ezinho. Então está aqui o campo da carga positiva saindo. Se eu vou desenhar o campo elétrico aqui no ponto A e no ponto B, ele vai estar apontado para onde? Repara que o campo elétrico ele é saindo, ó, tem que sair. Então, quando eu for desenhar aqui no ponto A, ele vai estar saindo, ó. Então vai estar apontado para a direita. Eu vou chamar de campo no ponto A. Da mesma forma, vai estar aqui no ponto B. Ó, o campo elétrico é uma linha saindo da carga positiva. Então, quando chegar aqui, também vai estar apontado para a direita, que eu vou chamar de campo no ponto B. Tudo bem? Então, eu já desenhei. Ó, tanto no A quanto no B, o campo elétrico, a direção é horizontal e o sentido é para a direita. Então, agora vamos calcular esse campo. Lembrando da fórmula, né? Campo elétrico é igual a K
módulo da carga dividido pela distância ao quadrado. Vamos a essa fórmula aqui agora, ó. Vamos calcular primeiro o campo elétrico no ponto A. Então vai vir o K eu já coloquei aqui para vocês, ó, 9 vezes 10 a nona, vezes o módulo da carga que está criando o campo, que está aqui, ó, 4 microcoulombs, que é 4 vezes 10 a menos 6, dividido da distância da carga até o ponto onde está calculando o campo elétrico. E repara que a distância da carga até o ponto A é de 1 metro, então vai ficar 1 ao quadrado. Se a gente fizer essa conta aqui, ó, 9 vezes 4, 36. Multiplicação de mesma base, que é a 10, você conserva a base e soma os expoentes. 9 com menos 6, 3. E 1 ao quadrado vai dar 1, né, gente? Então nem preciso repetir aqui. Então o campo elétrico no ponto A ficou 36 vezes 10 ao cubo. Lembrando, a unidade de campo elétrico, newtons por coulomb. Joia? E vamos calcular agora o campo elétrico no ponto B, que com certeza vai ser menor do que isso, já que está mais distante da carga. Então vamos lá, campo elétrico no ponto B, o K, 9 vezes 10 a nona, a carga é a mesma, 4 vezes 10 a menos 6, a única diferença é a distância, porque da carga até o ponto B, ó, 1 mais 1, a gente vai ter quanto? 2 metros, então aqui vai ser 2 ao quadrado. Então vai ficar assim, ó, 9 vezes 10 a nona, vezes 4 vezes 10 a menos 6, 2, opa, desculpa, errei aqui, gente, ó, 2 ao quadrado, ó, tá doido, é? 2 ao quadrado, que vai dar quanto? 4. E aí, gente, eu posso cortar aqui e vai dar quanto? 9 vezes 10 ao cubo newtons por coulomb. Então, repara, ó, de fato, ele ficou mais fraco em B e mais forte em A. Bom, espero que vocês tenham gostado da aula, foi bem improvisado mesmo, porque eu estou sem acesso a um quadro. E é isso, gente. Comenta, curta, compartilha. Logo mais eu vou gravar a parte 2. É nóis, gente. Fica com Deus.